Boa tarde a todos. Eu sou o professor Cauê Silva, sou professor de Música e Artes, estou aqui para dar aula de artes. Conteúdo modernismo, esse conteúdo que vira e mexe é o queridinho das provas do Enem. Você que vai fazer Enem, dê uma passada e assista esse conteúdo, que vale muito a pena. Então, o modernismo ele foi uma arte inovadora, inspirada nas vanguardas, que vai se consolidar com a Semana de 22, que ocorreu em São Paulo, justamente quando o Brasil completa 100 anos da independência do Brasil, que se tornou independente de Portugal lá no dia 7 de setembro de 1822, primeiro reinado, em que o Brasil se torna independente de Portugal, em que o Brasil dá o famoso grito do Ipiranga. Inclusive o Pedro Américo ele vai retratar no quadro lá essa questão da independência do Brasil. Então, foi uma arte que estava cansada de tradicionalismo, de academicismo. E, meu amigo, essas coisas eram uma pedra no sapato dessa vertente. É a vertente que condenou todo e qualquer ato de academicismo e tradicionalismo. Aquela arte cheia de regra, equilíbrio, forma. Coisa que os modernistas vão se divorciar dessas questões. Tendo influência das vanguardas europeias do século XX, em que eles vão negar o naturalismo também, vão desconstruir pensamentos anteriores ao modernismo, e vai ser a nossa querida arte dos ismos, né? Que vai trazer uma arte inovadora, sempre com a questão de inovar, de trazer uma nova cara para a nossa arte no Brasil, de modernizar. Nosso Brasil estava vivendo um momento muito conturbado, mas também houve momentos felizes. Também houve momentos que a gente teve o avanço da industrialização, a gente teve o avanço do progresso, a questão da industrialização, né? A gente teve, mas também a gente teve nesses momentos conturbados a desigualdade, e a gente teve acontecimentos como guerras, regimes totalitários, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra. E foi uma época que a gente estava passando por um processo imigratório, muitas pessoas migravam de vários lugares para compor a massa trabalhadora, numa sociedade em que o Brasil já tinha abolido a escravatura desde 1888 com a Princesa Isabel. A gente ainda vivia a República Velha, ainda que foi de 89 a 1930 com o governo Vargas. Mas é uma arte que vai ser a arte do ismo, né? Vai sofrer influência do fauvismo, expressionismo, cubismo, futurismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo, orfismo, melhor dizendo, raionismo, e só sei que vai desconstruir tudo. Vai trazer uma arte que esteja pautada na retratação do cotidiano. Aqui se trata da nossa aula 1, parte 1. E é isso. A gente também estava tendo nessa época o aprofundamento do sistema capitalista.
e assim por diante. Então, indo para os artistas do modernismo brasileiro, dentre eles eu vou ressaltar o Di Cavalcanti, que nasceu em 1897 e morreu em 1976, melhor dizendo. Ele nasce em 1987 e morre em 1976. Ismael Neri, que é daqui do Pará, nasce em 1900 e morre em 1934. Inclusive, 1934 foi o ano que o Vargas inaugurou a Constituição, que teve a questão das leis trabalhistas, o sufrágio feminino, que dava direito das mulheres votarem, mas mesmo assim tinha que ter autorização do marido, e uma série de direitos. Cândido Portinari, de 1903, que nasce em 1903, morre em 1962. Anita Malfatti, de 1889, e morre em 1964. Tarsila do Amaral, que nasce em 1886 e morre em 1973. Vitor Brecheret, 1894, melhor dizendo, e morre em 1955. Ele nasce, no caso, em 1894. Mário de Andrade, 1893, 1945. Oswald de Andrade, 1890, 1954, e Oscar Niemeyer, 1907 e 2012. Então foram artistas que compuseram o modernismo. O que pode chamar muita atenção sobre o Oscar Niemeyer é que ele foi um arquiteto, também modernismo, ele também se fortaleceu na arquitetura, em outras artes também, na música, na literatura. E é isso, o Niemeyer foi um dos arquitetos importantes do nosso país. Eu escolhi aqui para falar e mostrar os quadros, eu escolhi o Di Cavalcanti e a Tarsila do Amaral. Então vamos começar pelo Di Cavalcanti, como vocês veem no slide, que é um quadro onde tem muitas mulheres unidas, reunidas. O título do quadro são Mulheres Protestando. O significado dessa obra, ela retrata a questão de um protesto sendo a mobilização do movimento feminista. Pelo que eu pesquisei sobre o que significa. O Di Cavalcanti, ele foi um escritor e um pintor. Ele foi um artista que foi filiado no Partido Comunista do Brasil e ele foi meio que um ativista, né? Ele foi meio assim que uma das pessoas que lutou pelas causas sociais, né? E fez diversos trabalhos sociais. Inclusive, muita gente não consegue entender o significado deste quadro. Muita gente ainda se pergunta, né? Mas uma das interpretações foi que se trata de um movimento feminista que ainda nos anos 40, porque esse quadro é dos anos 40, ainda estava naquele processo que estava demorando um pouco para a mulher ganhar destaque na sociedade. Embora o Vargas instaurou o direito a elas, lá em 34, no sufrágio feminino, quando ele
promove o direito delas de irem às votações, né? Coisa que antes disso, até então, não era permitido. Embora elas tivessem que pedir autorizações para os seus companheiros, né? É assim mesmo, né? Naquele tempo tinha a liberação, mas não era aquela liberação 100%. Mas eu já vi quadros de mulheres lá no romantismo, no caso a Liberdade Guia do Povo, que mostra mulheres com seios desnudos, que também trata-se de uma mobilização feminina, reivindicando liberdade, igualdade, em se tratando de um movimento nas artes que teve como contexto histórico, melhor dizendo, a Revolução Francesa, em se tratando de romantismo. Mas aqui a interpretação a gente diz que é diferente da Liberdade Guia do Povo. E o de Cavalcante, ele gostava muito de retratar essas questões feministas, essa questão de festa. Ele pintou o quadro Carnaval, samba. Inclusive irei mostrar nas outras aulas. E de Cavalcante foi um dos pintores importantes, né, do modernismo, dentre todos. Irei fazer uma aula só do de Cavalcante. E é isso. Aqui eu fecho a interpretação do quadro e digo que se trata de uma mobilização feminista. O quadro é da década de 40. Numa década que a gente estava ainda vivenciando o governo Vargas lá no finalzinho, porque o Vargas, melhor dizendo, ele vai sair em 1945 e vai deixar o governo em 1945, quando termina a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão recebe as bombas de Hiroshima e Nagasaki, quando a gente vê a questão das bombas serem jogadas, melhor dizendo, em Hiroshima e Nagasaki, que marca o fim da Segunda Guerra. Mas os anos 40 aí foi marcado por essa questão do Estado Novo, né? Das propagandas e tudo mais, que se trata da contextualização em relação ao quadro Mulheres Protestando, que é dos anos 40. Então, indo para o próximo slide, a gente tem o quadro Abaporu, Tarsila do Amaral. A Tarsila do Amaral, ela nasceu no interior de São Paulo. Ela é filha de cafeicultores. Ela veio de uma família abastada. Ela estudou piano, foi estudar arte na Europa e tudo mais. Irei fazer uma aula só da Tarsila. Então aqui eu fiz um breve apanhado, porque o que vai importar é a obra que nós estamos analisando. Então, essa obra, ela foi uma obra que ela dedicou ao companheiro dela, ao marido dela, que ela foi casada com Oswald de Andrade, o escritor Oswald de Andrade. E essa obra se trata de um homem que come, como vocês estão vendo no slide, que come carne humana. Aqui é tratada essa questão do canibalismo, de uma pessoa que se alimenta de alguém da mesma espécie, de homem que come gente. É uma obra
que ela retrata a questão, tem várias interpretações a respeito, ela retrata a questão assim, do Brasil. Ela retrata, melhor dizendo, a questão de você deglutir a arte internacional, de deglutir as energias da arte internacional. De devorar alguma coisa. Então, se a gente olhar para os pés, cabeça, os pés grandes, pelo que eu pesquisei, a gente tem aquela ideia do trabalhador braçal, do trabalhador que usa da sua força física o seu instrumento de trabalho. As mãos também. A cabeça pequena, com a mão apoiada, que a gente vê que é retratada a questão da tristeza, da depressão. Se a gente for ver o cacto, lembra a região Nordeste, cuja vegetação aqui é a caatinga. E esse desenho redondo de amarelo está relacionado a uma fruta. E o chão onde esse personagem que está sendo retratado está sentado é a região de clima árido, como o Nordeste. Então aqui ela quis representar o Brasil. E esse cacto que vocês estão vendo, pintado de verde, ele, se a gente comparar com esse desenho redondo amarelo, a gente tem em mente a bandeira do Brasil aqui sendo desconstruída, né? Querendo ou não, sendo desconstruída. Então a Tarsila, ela vai sofrer influências do expressionismo, vai sofrer influências das mais variadas vanguardas europeias. E uma delas é a questão do expressionismo, né? Que a gente vê aqui, a questão da deformação da realidade. Aí voltando para o quadro do de Cavalcante, no outro slide, das mulheres protestando, a gente vê toda essa questão da deformidade, da distorção sendo vista nesse quadro que relembra a arte expressionista. Então, por aqui, eu finalizo a aula.